Amém. Você pode se assentar e abrir o texto sagrado, o livro de Jonas, capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 7. Leremos então Jonas, em seu primeiro capítulo, versículo 7 da palavra de Deus. Tendo feito a leitura, nós pediremos ao Senhor, em mais um período de oração, pediremos ao Senhor que Ele fale conosco nessa manhã, a partir dessa série de mensagens. Nós iniciamos essa série de mensagens no livro de Jonas, no capítulo 1. Hoje a gente faz a leitura do versículo 7, apenas esse versículo, e pediremos ao Senhor que Ele nos ensine a partir dessa pequena porção de leitura. Está escrito, palavra de Deus: e diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Até aí a nossa leitura. Se você puder, feche seus olhos e queira colocar-se diante de Deus em oração. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, olhe para nós com misericórdia e, segundo a Tua grande compaixão e pelo Teu poder, ilumina, Senhor, as nossas vidas, a fim de que o nosso coração, o nosso ser, seja compreendido por nós mesmos, pois não há outra maneira de nós sabermos sobre nós, senão estando perto de Ti, estando na luz, e a luz da Tua palavra e do Teu poder, do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a reconhecer os Teus benefícios, a reconhecer as nossas faltas. Ajuda-nos, por favor, pois é somente diante de Ti que nós conhecemos a nós mesmos. E nós te pedimos o Teu auxílio, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, a partir dessa leitura de Jonas, capítulo 1, versículo 7, essa pequena porção que nós lemos, quero falar com vocês sobre o seguinte tema: um pecador desmascarado. A gente vai ver um homem em pecado, um homem que, tendo o conhecimento da vontade de Deus, está sendo desmascarado da sua fuga, do seu pecado. A gente vai ver isso no texto apenas com esse versículo. Jonas, desmascarado entre os marinheiros, um homem que ocultava a sua fuga, um homem que ocultava o seu pecado, mas que Deus trouxe à tona tudo, e que revelou, portanto, o seu pecado. O texto vai mostrar para a gente como que isso acontece. O texto vai dizer que os marinheiros naquele barco, enfrentando uma grande tempestade, depois de ter havido lançado fora todos os bens materiais que talvez atrapalhassem o desempenho daquele navio, depois deles tentado orar e buscar em alguma divindade ajuda, auxílio, então eles resolvem, num consenso, lançar sorte, jogar ali e saber quem era o responsável por toda aquela tempestade, por todo aquele mal que vinha sobre o navio. E aqui o texto diz que eles lançaram sorte, que é uma prática que era muito comum no mundo antigo, lançar sorte. Para a gente hoje, talvez a gente sempre pense em lançar sorte como se a gente estivesse jogando na bet lá, fazendo alguma coisa nesse sentido, jogando
um jogo, alguma coisa, mas no passado isso era muito comum, inclusive para o povo de Israel. Não era nada assim de estranho, por exemplo, para Jonas. Acreditava-se no mundo antigo que lançar sorte, o destino ele era regido por alguma divindade. Então, quando se lançava sorte, a divindade revelava qual era o destino ou o que estava para acontecer. Se a gente, por exemplo, fizer a leitura de Levítico, capítulo 16, se a gente fizer a leitura do livro de Números, Josué, aparece muitas vezes a quantidade de situações em que o povo de Israel lançava sorte. Essa era uma prática comum. No livro de Atos, por exemplo, no capítulo 1, a gente vai ver isso também, os discípulos lançando sorte para saber quem deveria ocupar o lugar de Judas. Isso era uma prática comum naquele tempo, não apenas entre os pagãos, o próprio judeu também fazia isso, lançava sorte. Isso se dava com gravetos, com pedrinhas, eles lançavam sorte ali e identificavam o que talvez estavam trazendo algum problema ou qual caminho eles deveriam seguir. Por exemplo, se a gente fizer a leitura do livro de Provérbios, no capítulo 16, a gente vai ver o versículo 33, como isso fazia parte da cultura judaica. Provérbios 16, 33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Na mentalidade judaica, portanto, lançava-se sorte, a decisão ela era sempre do Senhor, não cabia ao homem, o destino pertence ao Senhor, Deus controla todas as coisas, inclusive os pormenores da vida. E vejam só, aqueles marinheiros com gravetos nas mãos, homens ali que resolveram então tentar identificar quem era o responsável por aquele problema. E caiu sobre quem? Não é que caiu sobre Jonas? Vocês acreditam num negócio desse? Vocês acreditam que caiu sobre Jonas? Quem é que está por trás dessa revelação? Quem é que está por trás dessa situação, desse cenário todo, onde marinheiros se reúnem, resolvem lançar sorte, e a sorte cai logo sobre quem? Quem é que está por trás de tudo isso? Não seria o Senhor que governa sobre todas as coisas, inclusive os pormenores? Trazendo a gente aqui, reunindo a gente aqui, falando coisas aos nossos corações, desde o começo de um culto. Não seria o Senhor? Quem é que está por trás de todas essas coisas? Quem está por trás de um momento como este, em que nós somos constrangidos? Momento como este, em que se revela a verdade sobre nós. Sabe quando o pastor, o pregador, traz uma palavra e aquilo nos constrange, porque é uma verdade que desnuda a gente, que mostra que existem pecados na gente, falhas na vida da gente, e a gente fica meio assim, é comigo esse negócio? Que a gente fica meio constrangido. Quem é que está por trás da escolha do pregador para poder trazer um texto, uma mensagem e falar numa manhã ou numa noite de culto, e às vezes a gente ser constrangido por aquela mensagem? Quem está por trás de tudo isso? Será que o pregador sabe da nossa vida? Será que o pregador está querendo lançar algum tipo de indireta para mim? Quem é que está por trás de tudo isso? Quem é que está por trás dessa revelação de Jonas? A verdade é que esse versículo ensina para nós que ninguém, absolutamente ninguém, pode ocultar o que está acontecendo diante dos olhos de Deus. Homem nenhum pode ocultar o que está acontecendo, qualquer coisa que seja, diante dos olhos de Deus. A gente vê isso em todas as escrituras, desde o princípio.
Gênesis capítulo 3 vai mostrar para a gente, os versículos 8 e 9 do livro de Gênesis, o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A gente lê, por exemplo, o livro de Josué, uma outra história, no capítulo 7 do livro de Josué, a gente aprende também, no versículo 14 a 18, uma passagem que vai mostrar para a gente um homem que ocultou o seu pecado. Dentro da sua tenda, escondeu algo que era loucura diante de Israel. Uma quebra da aliança com o Senhor seu Deus. E a sorte caiu exatamente sobre ele, Acã. Acã quis ocultar o seu pecado, esconder a sua loucura, mas a sorte caiu também sobre ele. Ele também foi achado pelo Senhor. Ninguém se oculta de Deus. De quem Jonas pensou que estava se escondendo? De quem esse homem, Jonas, achou que estava fugindo? Na verdade, a gente deveria fazer essa pergunta: é possível se esconder de Deus? É possível ocultar alguma coisa do Senhor? Eu quero muito que você abra a sua Bíblia e leia comigo algumas passagens. Abra o texto de Jeremias, o capítulo 24, versículo 23. Jeremias, capítulo 24, versículo 23. Capítulo 23 de Jeremias, versículo 24. Está escrito: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. O Salmo 139, versículo 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Mas eu quero que você abra o texto também de Lucas, capítulo 8, o Evangelho em Lucas, o capítulo 8, onde nós leremos o texto do versículo 17. Lucas 8, versículo 17, está escrito: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Mais um texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 4, o versículo 13. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. A gente pode fazer essa leitura juntos? E não a gente até gagueja, né, para fazer essa leitura. Está tudo diante dos olhos de Deus. Ninguém se oculta. Ninguém esconde nada do Senhor. A gente pode esconder um do outro. A gente pode fazer de conta aqui um para o outro. Mas diante dos olhos de Deus, ninguém pode se ocultar, ninguém pode fugir do Senhor. Assim como Jonas e tantos outros, cedo ou tarde, o pecador é desmascarado. Cedo ou tarde, o pecador
é desmascarado. Ninguém pode fugir dos olhos de Deus. Homens e mulheres, ninguém foge dos olhos e da presença do Senhor. Considere então que a sorte caiu sobre você hoje que veio aqui nessa manhã. Como caiu sobre Jonas, considere que caiu sobre você. Não sobre os outros que estão dentro do barco aqui, tá? Sobre você. Porque você não se esconde de Deus. Porque você, as suas atitudes, o seu coração não pode se ocultar aos olhos de Deus. Então, não queira você achar que a sorte está caindo sobre o outro nessa manhã, mas é sobre você. Como nós vimos o Salmo 139, para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Ninguém foge dos olhos do Senhor. Agora considere que a sorte caiu sobre você. O Evangelho de João vai nos ensinar, o capítulo 16, algo importante para essa consideração. Porque você não está aqui nessa manhã, nesse navio, e a sorte caindo sobre você por acaso. Quem é que está por trás de tudo isso? Quem é que está por trás da sua ação, você ter saído de casa e sentar aqui hoje? Quem é que está desejando revelar o que está no oculto do seu coração? Pode ter certeza que não é o pastor. Considere que a sorte caiu sobre você e pense o que está escrito no capítulo 16, o versículo 8 e o versículo 13 do Evangelho de João. Versículo 8: quando ele vier, aqui a referência ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é papel do pastor querer convencer homens e mulheres do seu pecado. Somos incapazes. Somente o Espírito de Deus pode convencer um homem. Jonas está tendo evidências, sinais do seu pecado. Tudo está corroborando para que ele enxergue a sua falta, a sua falha. O Deus de quem ele queria fugir está mostrando para ele com uma tempestade, está mostrando para ele com o mestre de um navio, está mostrando para ele que a sorte que os marinheiros lançaram aponta que ele é o pecador, que ele é o problema para aquele barco. Quem pode convencer você, quem pode nos convencer do nosso pecado, é o próprio Deus. E Deus conduz circunstâncias e mostra na sua palavra a respeito do nosso pecado. O versículo 13 diz o seguinte, a respeito ainda do Espírito Santo: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito de Deus está guiando Jonas, está guiando a minha e a sua vida para a verdade, a fim de que eu conheça mais sobre mim mesmo, porque a verdade expõe a minha nudez, a verdade expõe o meu pecado. E quando as Escrituras dizem para nós que nós andávamos nas trevas e Ele nos transportou para a maravilhosa luz, não há ninguém que chegue diante da luz e não perceba os males, os pecados que há em si. Não há um homem que se aproxime de Deus e não reconheça as suas próprias faltas, as suas falhas, o seu pecado. O Espírito de Deus convence o homem das suas faltas, dos seus pecados.
Então é mais sobre a gente olhar para nós mesmos do que a gente querer olhar para os outros. É mais sobre eu estar me aproximando de Deus e conhecer mais sobre mim. João Calvino, na sua sistemática, ele vai ensinar que o homem é incapaz de conhecer a si mesmo sem que antes ele se aproxime de Deus. Eu só posso conhecer de mim mesmo, da minha natureza ruim, má, pecaminosa, se eu me aproximar de Deus. E é o que está acontecendo com o Jonas. À medida que ele tenta fugir da presença do Senhor, o Senhor, como o Salmo 139 diz, ainda que eu suba aos céus, ainda que eu vá ao mais profundo abismo, ainda assim a sua mão está. Que mão é esta? É a mão que rege todas as coisas, governa todas as coisas, é aquela mão poderosa que criou os céus e a terra, do Deus vivo, do único Deus. E o texto de João deve nos fazer considerar sobre a sorte que cai sobre nós hoje, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Consciente de que nossos pecados não estão ocultos aos olhos de Deus, aqui nessa manhã, hoje, nós somos os pecadores desmascarados. Pecadores que são desmascarados diante dos olhos de Deus. Aqui é o lugar onde as máscaras caem. Diante de Deus, as nossas máscaras caem. A nossa soberba, todo o orgulho do nosso interior, a nossa ganância, a nossa luxúria, os prazeres desenfreados pelo sexo, a nossa sede por dinheiro e por poder, a nossa ira, raiva de quem pisou no meu pé, ódio de alguém que fez aquilo que eu não gosto, raiva porque ele não fez como eu queria. Tudo isso está diante dos olhos de Deus. A nossa gula, quando nós nos voltamos para a comida ou para a bebida, de maneira desenfreada, para poder saciar o desespero da nossa alma. E aí o prazer em comer e o prazer em beber anestesia de uma maneira apenas pontual a angústia da nossa alma. Tudo isso está diante dos olhos de Deus. A nossa inveja, a nossa raiva de alguém que está prosperando pertinho da gente, nossa chateação de ver o outro sendo próspero diante de nós, a nossa preguiça, tudo isso está diante dos olhos de Deus. Quando a gente quer mais da cama, mais descanso, e tudo que a gente faz é para poder ter descanso, preguiça, mentira, preconceito, tudo isso está diante dos olhos de Deus. Tudo isso está diante dos olhos do Senhor. A nossa hipocrisia, a nossa máscara cai diante dos olhos de Deus, sem dúvidas. Este é um momento vergonhoso na nossa vida. É o momento que a máscara cai, é o momento que a nossa nudez é exposta. E a gente fez a leitura de Gênesis,
capítulo 3, quando o homem tentou fugir da presença do Senhor, Gênesis 3, versículo 10 diz o seguinte: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava, você sabe, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. A palavra de Deus, a Bíblia, ela revela a nossa nudez, e é por isso que a gente está sempre querendo fugir do Senhor. A Bíblia mostra a nossa inveja, mostra a nossa raiva, a nossa luxúria, ela expõe quem a gente é, ela põe a gente do avesso, e mostra que a gente não é esse pudim docinho que a gente parece ser, não. Não é. É amargo. É amargo. É feio. A Bíblia mostra a nossa nudez, ela expõe o que a gente é, e é por isso que a gente está sempre fugindo, porque é uma maldição a nudez. Essa maldição da nudez de Adão, e agora de Jonas, que a gente está vendo aqui no texto, porque Jonas está sendo exposto, a sua nudez, o seu pecado, a sua fraqueza dentro daquele navio, estão sendo expostos ali diante daqueles homens. Essa maldição era apenas uma sombra da nudez que se revelaria nos evangelhos, de uma maldição muito maior que se revelaria nos evangelhos. Abre o evangelho de João, no capítulo 19, os versículos 23 e 24, paralelo ao texto de Jonas, um homem que está enfrentando uma tempestade, um homem que está tendo a sua nudez exposta, um homem cuja sorte caiu sobre si, e ele está levando sobre si toda a tempestade, todo o peso da ira de Deus. Está escrito no Evangelho de João: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe o quê? As vestes, o seu Cristo. O Senhor Jesus, ele não estava naquela cruz, pendurado com uma tanguinha, com uma veste. Os soldados tiraram as suas vestes, deixaram Jesus nu, e expuseram a nudez de Jesus. A maldição da vergonha, do pecado, a desgraça que ocultamos, estava ali pública naquela cruz. Aquilo que nós escondemos dos homens, aquilo que nós ocultamos do mundo, tornou-se público por meio do Cordeiro de Deus. A sua nudez tornou-se pública por meio da crucificação de Jesus. O texto vai dizer: tiraram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. A sorte do nosso pecado caiu sobre Jesus. A nudez dele foi exposta naquela cruz. Não a de outro, não a de Jonas, não a de Adão. Deus não expôs a nudez desses homens, mas expôs a nudez
do seu próprio filho. O que nós vimos em Jonas, o que nós vimos em Adão, é apenas sombra da nudez do Filho de Deus, que sem pecado algum, levou sobre si a vergonha dos nossos pecados, a exposição dos nossos pecados. Considere isso. Considere o homem que está levando sobre si a vergonha que você oculta. Considere isso, que Jesus naquela cruz estava levando sobre si o pecado que você tenta esconder. E lembre-se que ninguém pode se ocultar do Senhor, ninguém pode esconder nada de Deus, e é a Bíblia, a própria palavra de Deus, que vai revelar isso. A carta aos Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. É a palavra de Deus que expõe a nossa nudez. Talvez seja por isso que a gente corra tanto, a gente fuja tanto de uma leitura bíblica, da exposição da palavra, porque a palavra expõe a nossa nudez, ela revela a nossa nudez. Graças a Deus, que a sorte caiu sobre nós. Graças a Deus que a palavra foi pregada a nós e expôs a nossa nudez. Graças a Deus porque a palavra expôs a nossa fraqueza e nos desmascarou, tirou de nós a máscara e nos fez assumir a posição de homens e mulheres indignos diante de Deus. Que isso nunca se esqueça. Eu preciso dizer a vocês, há momentos que a gente esquece. Essa semana nós tivemos aqui a semana de oração, e eu fui grandemente impactado na semana de oração, quando um homem entrou por aquela porta, sentou aqui conosco, não sendo membro dessa igreja, não conhecendo essa igreja, não sendo um crente professo no Senhor Jesus como muitos de nós. E no final da reunião de oração, depois de todos terem feito orações, daquelas que a gente levanta e bate no peito e diz: Senhor, muito obrigado, Senhor, abençoa. Aquele foi o último a fazer uma oração aqui entre nós, aquele homem que entrou, que não faz parte dessa igreja, e levantou a mão e pediu para o William: posso fazer uma oração? E a oração dele foi: Senhor, obrigado porque eu te pedi para ter uma porta aberta hoje e eu pudesse entrar, e eu encontrei essa igreja, e eu estou aqui hoje e eu sei que eu sou indigno de estar aqui. Eu me lembrei da minha nudez, eu me lembrei da minha fraqueza, porque a gente não pode entrar aqui achando que a gente é mais, que a nossa roupa é mais bonita, que a nossa fé é mais bonita, que a nossa ação é mais bonita. A gente precisa ser lembrado, a gente precisa ser desmascarado, cada dia mais. Pedir a Deus que Ele tire essas máscaras, essas camadas de mentira, de arrogância, de orgulho religioso, e fazer com que as nossas vidas sejam assim, colocadas com a face no pó, com humildade diante de Deus. Por isso,
Graças a Deus que a nossa nudez é exposta, que nós somos desmascarados, que somos lembrados que, apesar de indignos, um sacrifício foi feito, realizado por Deus, uma nudez pública se fez para que a nossa fosse coberta. Um homem se fez nu em nosso lugar, para que nós recebêssemos as suas vestes. O que eu quero te lembrar aqui? Não queira ser como estes soldados, que fizeram das vestes de Jesus motivo de vergonha. Não queira fazer das vestes que Jesus te concede um escárnio, porque eis que o Senhor concede novas vestes, Apocalipse capítulo 7, homens com vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Não queira escarnecer dessas vestes, tome essas vestes com humildade e viva para o louvor da glória de Deus. Qual lição prática a gente tira desse versículo de Jonas? Sabendo que o pecador, ele é sempre desmascarado. Qual lição prática a gente pode tirar disso, então? Se você puder ler comigo 1 João, capítulo 1, versículo 9, e aí a gente encerra. Isso aqui é prático, que João está ensinando. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, isso aqui é prático para a vida de quem é desmascarado. Essa é a prática daqueles que são desmascarados. João vai nos ensinar o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quero ler em partes esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, uma condicional. Encare o seu pecado honestamente. Encare o seu pecado honestamente, sem querer esconder ou achar uma desculpa para ele. Pare de querer esconder os pecados de Deus. Confesse diante do Senhor os seus pecados. Não queira ficar dando desculpa para Deus, do tipo: Senhor, eu tenho um pecado, é por causa disso, e disso, e disso. Olha só, não invente desculpas. Encare o pecado honestamente, a sua nudez honestamente, e confesse o seu pecado diante de Deus. Faça essa confissão diante de Deus. Eu disse que eu leria em partes. Ele é fiel e justo. Lembre-se disso. Olha que segurança esse texto apresenta para nós. Que ambiente seguro para eu confessar o meu pecado. Fiel e justo. Aquele que disse que receberia pecadores na sua presença. Que segurança! Há uma promessa de Jesus, a promessa de receber pecadores na sua presença. Aqueles que vêm confessar os seus pecados, as suas faltas, Ele os recebe com amor. Fiel e justo, você pode confessar os seus pecados diante daquele que te recebe, que te acolhe, sem acusação, sem querer te expor e te causar qualquer dano. Muito pelo contrário, Ele é como naquela figura do Evangelho de Lucas, como o filho que volta para casa, confessando o seu pecado, e o pai coloca um anel no seu dedo, coloca sandálias novas, coloca uma veste nova. É Jesus, fiel e justo, que recebe pecadores que confessam as suas faltas.
desta forma, dando-lhe integridade, uma nova vida, uma nova realidade, fiel e justo. Que segurança, que ambiente seguro para confessarmos os nossos pecados. E por fim, algo que se faz sobre a vida daquele que confessa o pecado, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, não é de algumas. Eu não sei qual é o pecado que Deus revela na sua vida, eu não sei que tipo de injustiça Deus revela na sua vida, mas a Bíblia diz que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar de toda injustiça. Como Apocalipse diz, Ele te dá novas vestes, lavada no seu sangue e derramado naquele madeiro, não para que você tenha vergonha de Deus, mas para que você tenha livre acesso a Ele, para que você ande na presença dEle. A confissão, ela é uma prática de quem deseja pôr fim à maldição da nudez. Confessar o pecado é pôr fim à maldição da nudez, porque a nudez de Jesus substitui a nossa. Confessar os nossos pecados é pôr fim à vergonha, é ter paz com Deus. Quero te convidar a se colocar de pé. Se você puder, feche os seus olhos. E ore a Deus, ore ao Senhor. Confesse os seus pecados. Se você se vê desmascarado nessa manhã, de alguma maneira, tendo sido guiado pelo Espírito a estar aqui, e convencido do seu pecado, queira confessar diante de Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, sê propício a nós, pecadores, seja misericordioso, Deus, com as nossas vidas, nós que não somos dignos de estar diante de Ti. Ouve esta oração que fazemos em nome de Jesus. Aceita, Senhor Deus, a nossa oração, uma vez que o Teu Filho, que aceitou levar sobre si a maldição da nossa nudez, do nosso pecado, aceita-nos, Deus, como homens e mulheres que recebem de Ti novas vestes, e no poder do Teu Espírito, não nos deixe cair em tentação, para que não manchemos estas vestes. Livra-nos do mal, para que estas vestes não sejam sujas, corrompidas. Tenha misericórdia de nós, Senhor.
que nos voltamos para Ti nesta manhã. Cremos que o Senhor governa os pormenores da vida, e o Senhor mesmo é quem nos trouxe aqui. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e o Senhor chamou quem o Senhor quis a estar aqui. E é a Tua palavra que está sendo lida, e é ela que nos expõe, não uns aos outros, mas nos expõe a verdade, a luz do Senhor, da Tua justiça, da Tua santidade. Perdoa-nos, Deus, por queremos fugir de Ti para esconder a nossa nudez. Mas hoje aqui, na Tua presença, pedimos ao Senhor que nos perdoe. Que o Espírito do Senhor testifique a verdade de Jesus naquela cruz, a fim de que sejamos livres dessa maldição, dessa fuga desenfreada, desse medo e desse anseio por querer se esconder da Tua presença. E aqui, Senhor, diante de Ti, o nosso coração, a nossa alma se apegue a Ti, a Tua palavra, a esta verdade, a Tua fidelidade, a fim de vivermos a abundante misericórdia do Senhor. Te pedimos isso, Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém e amém.